Josué, capítulo 12. Estes são os reis da terra, aos quais os israelitas derrotaram e cujas terras possuíram, além do Jordão, no lado do nascente do sol, desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e também toda Arabá oriental. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde o meio do vale, e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, fronteira dos amonitas, e a Arabá oriental até o mar de Quinerete, e até o mar da Arabá, o mar salgado, incluindo o caminho de Bet-Gesimote, e ao sul, abaixo, as encostas do Pisga, como também a região de Og, rei de Bazã, remanescente dos refães, que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava o monte Hermon, Salca e toda Bazã, até a fronteira dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, fronteira de Sion, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, distribuiu essa terra entre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os israelitas derrotaram, no Jordão Ocidental, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. Josué distribuiu as suas terras às tribos de Israel, segundo as suas divisões, isto é, o que havia na região montanhosa, na baixada, na Arabá, nas encostas das montanhas, no deserto e no Neguebe, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maqueda, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efer, o rei de Afeque, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Dor na colina de Dor, o rei de Guim, em Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Capítulo 13. Josué já estava velho e avançado em idade, quando o Senhor lhe disse: Já estás velho e avançado em idade, e ainda muitíssima terra para conquistar. A terra que ainda resta é esta: todas as regiões dos filisteus, bem como todas as dos Gesureus, desde Sior, junto ao Egito, até a região de Ecrom, ao norte, conhecido como Cananeu. Os 5 chefes dos filisteus: o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu. Também os Aveus. No sul toda a terra dos cananeus, e Meara, que pertence aos Sidônios, até a Feca, até a região dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o lado do nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate, todos os habitantes da região montanhosa desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os Sidônios. Eu os expulsarei de diante dos israelitas. Reparte a terra a Israel como herança, como já te ordenei. Reparte agora esta terra como herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido a sua herança do Jordão Oriental, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes dera, desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até a fronteira dos amonitas, e Gileade, e o território dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, remanescente dos refães, que reinou em Astarote e em Edrei, pois Moisés os derrotou e os expulsou. Contudo, os israelitas não expulsaram os Gesureus nem os Maacateus, eles ficaram vivendo no meio de Israel até o dia de hoje. Somente a tribo de Levi Moisés não deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim, Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E o seu território incluía desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba, Hesbom, e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote e Mefaate, Kiriataim,
Sibma e Zeret-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés derrotou juntamente com os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, príncipes de Sion, que moravam naquela terra. Os israelitas também mataram à espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além dos demais que por eles foram mortos. E o Jordão ficou sendo a fronteira dos filhos de Ruben. Essa região, com as suas cidades e os seus povoados, foi a herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias. Moisés também deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo suas famílias. E o seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos Amonitas, até Aroer, junto de Rabá, e desde Hesbom até Ramá-Mispá, Betonim, e desde Maanaim até a região de Debir, e no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, restante do reino de Sion, rei de Hesbom, sendo o Jordão a fronteira, até a extremidade do mar de Quinerete, do lado oriental do Jordão. Essa região, com as suas cidades e os seus povoados, foi a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, herança repartida à meia tribo dos filhos de Manassés segundo suas famílias. O seu território incluía desde Maanaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os povoados de Jair, que estão em Bazã, 60 ao todo, a metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Essa foi a herança que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, do lado oriental do Jordão, na altura de Jericó. Contudo, à tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhe tinha dito.